amores e amoras, antes do Refletindo com GRP, vamos a um recadinho do coração. Eu não consegui postar o relato ontem, então estou postando esse relato em vídeo no sábado. Dificilmente temos relatos em vídeo no sábado. Sábado é dia de live. Eu, como a maioria de vocês sabem, e aqueles que não sabem vão saber agora, trabalho com van. É da van que vem meu pão de cada dia. Sempre deixo isso muito claro aqui no canal. Vocês são importantíssimos para mim, mas meus filhos vêm em primeiro lugar. E é da van que eu tiro o sustento dos meus filhos. De sábado, eu ando levando um pessoal para jogar bola nas cidades próximas, fazendo intercâmbio através do jogo de futebol. Esse dinheiro é um dinheirinho que entra para mim e é importante para o pão de cada dia dos meus filhos. Enquanto eu estiver levando esse pessoal no jogo de futebol, vocês não vão ter aí a live relato, mas vão ter a live bate-papo, a live interação, porque eu nunca, jamais, em hipótese alguma, vou deixar vocês na mão. Vocês são importantíssimos para mim, mas eu preciso que vocês entendam que eu necessito trabalhar. E é muito cansativo você dirigir a van, trabalhar com ela e depois ainda chegar, editar o relato, narrar o relato e entre tantas outras coisas que cabe a mim a fazer. Então, aos que entendem, gostam do meu trabalho, gostam da minha pessoa e têm a certeza do carinho que eu tenho por vocês, eu já agradeço desde já pela compreensão. Então, meus amores e amoras, quando vocês verem que não tem live relato, é justamente porque eu fui trabalhar naquele dia. Semana passada, após um dia árduo de trabalho, eu acabei saindo com o Mr. R. Pode ser que de repente isso aconteça nesse sábado também, mas o fato de eu sair com o Mr. R não é o que vai atrapalhar eu fazer a live relato. O que acaba atrapalhando um pouco é o fato de eu ter ido trabalhar com a van, de eu ter feito essa viagem com a van que eu ando fazendo todo sábado com esse pessoal que anda alocando a minha van, porque eu preciso de tempo para conseguir editar, para conseguir colocar as palavras que são permitidas através da lei de diretrizes e bases do YouTube. Essa é a questão. Então, para quem perguntou para mim no particular, cogitou, fez teoria das conspirações, a explicação está dada no modo geral, já que a grande maioria vai ouvir os relatos, nem todo mundo gosta de ver a live. Eu achei muito positivo trazer esse recado para vocês dentro do relato. Combinado, meus amores e amoras, assim que possível, a gente volta com a live relato, né? É sempre um prazer imenso estar com vocês. Mas a vida, muitas vezes, nos leva a direções diferentes. Primagé, se pudesse, estava comigo todo dia, mas ela também precisa trabalhar. Então, dessa maneira, não tem como ela estar aqui todos os sábados como antigamente, mas quando der, ela vai estar. E assim vamos levando a vida, né? E no final dá tudo certo. Agora sim, nós vamos ao Refletindo com GRP. Antes do relato, vamos a mais um Refletindo com GRP. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que os grandes mistérios da humanidade. São dois mundos incognoscíveis, uma vez que estes mistérios nos ultrapassam, nos deixam inerte a nossa vã filosofia. Meus amores e amoras, o relato de hoje se trata muito sobre isso. Os mistérios existentes entre o céu e a terra. E quando eu digo céu, com certeza estendo a todo esse maravilhoso universo. Nem tudo o que pensamos que é, de uma certa maneira, realmente é daquele jeito. Às vezes, nós estamos com o nosso véu totalmente espalhado sobre nossa visão, nos impedindo de ver definitivamente com clareza as outras espécies existentes. Onde teremos um relato tocante
aonde uma avó africana ensinou muitas coisas ao seu neto, principalmente a diferenciar um lobisomem de um aburra. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pelo meu inscrito Abebe Lopes. Vamos ao relato. Boa noite, GRP. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo e com a minha avó no ano de 1998, no interior de São Paulo. Minha avó nasceu na África e com 8 anos de idade veio para o Brasil, já que a mãe dela era brasileira. Minha avó sabia muito bem o português. A mãe dela ensinou a ela e ela se deu muito bem aqui no Brasil. Cresceu, formou uma família e sempre foi muito religiosa. Ela dizia que em época de quaresma, o aburra rondava a casa para fazer o mal. A burra, GRP, era nada mais nada menos que um espírito do mal, um espírito maligno. Minha avó dizia que a avó dela, lá na África, ensinaram muitas coisas a ela, pois a avózinha dela sabia que a neta não cresceria em solo africano. Eu acho muito interessante explicar isso aqui, GRP, porque, veja bem, era uma outra época. Não tinha como a avó da minha avó ter essa noção de que a neta não ia crescer em solo africano. E ela tinha essa certeza absoluta. Na sua vivência, ela sabia que minha avó não viveria ali na África e viria para o Brasil. O povo africano é um grande conhecedor de magia, seja ela boa ou ruim. A minha avó sempre fazia os seus rituais em volta da casa, para se proteger do aburra. Aliás, meu nome é Abebe, pois é um nome africano. Lopes é do meu pai, que é brasileiro. Em 1998, a minha avó estava morando sozinha, já que o meu avô, que também é brasileiro, tinha falecido. Ela morava em um bairro afastado do centro da cidade. Meus pais já tinham tentado levar a minha avó para morar com a gente, mas ela se negava a ir, pois ela dizia que ela estava ótima e ela não queria dar trabalho para ninguém. Realmente, GRP, ela estava muito lúcida, mas todos nós nos preocupávamos com ela. Então, uma vez no final de semana, revezávamos entre os primos e primas para dormir com a minha avó na casa dela, para que ela nunca se sentisse sozinha. Numa certa sexta-feira, era o dia da minha prima ir dormir com ela, mas a minha prima ficou muito doente e avisou a minha avó que não iria. Então, eu decidi ir no lugar da minha prima, mas eu não contei nada para minha avó. Cheguei na casa da minha avó, dei um grande abraço nela. Ela me serviu guloseimas, que eu adorava, já que ela mesma preparava. E depois perguntou para mim o que é que eu estava fazendo ali. Se seria somente uma visita ou se eu precisava de alguma coisa. Eu disse para minha avó que eu tinha vindo dormir com ela no lugar da minha prima. Minha avó insistiu para que eu fosse embora. Disse que não tinha necessidade de eu ficar com ela. Mas eu disse que eu ficaria sim. Então ela pediu para sair um pouquinho para fora, pois segundo ela tinha que fazer umas proteções em volta da casa, porque dessa maneira o aburra não ia se aproximar da casa. Minha avó, ao entrar dentro de casa, colocou uns incensos e encheu a casa de sal grosso, entre tantas outras coisas que ela fazia. Eu perguntei para minha avó se ela não se cansava de toda a noite fazer esse ritual de proteção. Minha avó disse para mim que jamais ela se cansaria de escapar das forças do mal. Eu achava minha avó extremamente exagerada, GRP, mas eu nunca disse isso a ela. Eu não queria magoar os sentimentos da minha avózinha, já que para ela todo esse ensinamento que ela trazia dentro dela era muito importante, pois
foram ensinamentos que a avó dela tinha passado para ela lá na África. Segundo ela, a avó dela ensinava coisas sobre o mundo espiritual para minha avó desde que minha avó era muito pequena. Na África é assim, GRP. Não importa a idade. Começou a entender as coisas, tem que aprender a se proteger. Estamos na cama e a minha avó disse para mim que não era nenhuma criança, que ela sabia se virar sozinha, que eu deveria ter mais o que fazer, pois eu era jovem, eu tinha que aproveitar a vida e não ficar dormindo com uma velha. E ela falava isso dando risada, porque a minha avó sempre foi uma pessoa muito divertida. E para quebrar o gelo, disse para ela: mas vozinha, eu já estou aqui. A senhora vai me jogar na rua uma hora dessas? É tão gostoso dormir com a senhora. Essa cama tá tão aconchegante. A minha avó, rindo, acabava aceitando a minha companhia. Nessa noite, por volta de 2 horas da manhã, acordei com um barulho muito alto. Levantei assustado e a minha avó levantou atrás de mim. Então pedi para que ela ficasse no quarto, enquanto eu ia verificar que barulho era esse que estava ali nos fundos da casa. Só que a minha vozinha nem deixou eu terminar a frase e foi indo em direção à cozinha. Pedi para ela esperar e ela, sem pensar 2 vezes, mandou eu calar a boca. Minha avó era muito doce, mas também era muito brava e misteriosa. Chegando na cozinha, ela puxou a cortina do vitrô da cozinha para ver o que estava lá fora. E quando ela puxou a cortina, eu, que era mais alto do que ela, consegui olhar por cima dos ombros dela e quase soltei um grito. A minha avó soltou a cortina e tampou a minha boca e disse para mim bem baixinho: fique calmo. Eu petrificado e a minha avó totalmente serena, como se aquilo que estivesse ali fora fosse algo normal. Minha avó puxou novamente a cortina do vitrô da cozinha. Foi aí nesse momento que aquele bicho ficou sobre 2 patas. Aquilo tinha pelos pretos, olhos amarelos, orelhas pontiagudas. Era um cão com cara de gente. O bicho se aproximou do vitrô. Então minha avó fechou a cortina e pediu para que voltássemos para o quarto. Eu, trêmulo, obedeci a minha avó e após um tempo ainda escutamos algum barulho do lado de fora da casa. Até que o barulho cessou. Então minha avó disse para mim: você tá bem, meu filho? Eu, atordoado, falei para minha avó: eu tô bem fisicamente, mas não posso dizer o mesmo mentalmente. Eu perguntei para minha avó que ser era aquele que estava lá fora. Eu achei que fosse o Aburra. Minha avó então disse para mim que não, aquilo não era uma burra, era um lobisomem. Quando ela disse lobisomem, eu não acreditei. Na hora eu falei para minha avó que não podia ser verdade que lobisomens existiam. A minha avó disse que lobisomens existiam sim, e não era uma burra, pois lobisomens eram algo físico, já o aburra não. Eu falei para minha avó que ela não podia ficar sozinha ali na casa dela, já que esse bicho estava rondando a casa dela. Minha avó começou a rir e disse que nada de ruim ia acontecer com ela, pois ela sabia quem era a pessoa que virava bicho. Eu, pasmo, com os olhos arregalados, desacreditei das palavras da minha avó, que me fez prometer que não ia contar nada aos meus pais ou aos meus primos e primas. Segundo a minha avó, eu não precisava ficar com medo, muito menos preocupado com ela, pois ela sabia se cuidar sozinha. Minha avó pediu para que eu fosse dormir e amanhã conversaríamos. Mas eu não consegui dormir, GRP. Eu ficava lembrando da face daquele bicho. Quando o dia amanheceu, eu acabei cochilando. E quando eu levantei, a minha avó tinha preparado um almoço bem gostoso para mim. Então, a minha avó me contou que o vizinho dela era a pessoa que virava bicho. E ele era um homem bom, nobre, que não fazia mal a ninguém. Ele somente tinha se aproximado da casa dela para ver se estava tudo bem com ela. E também porque ela falou que ninguém ia dormir com ela naquele final de semana, já que a minha prima tinha avisado que estava doente e não ia até a casa da minha avó. A minha avó disse que não contava com o meu aparecimento do nada e deixou bem claro que eu não precisava temer a esse lobisomem. Ele não era o lobisomem do mal. No caso, eu precisava ficar muito esperto com o Aburra. Eu senti um arrepio percorrendo meu corpo e eu nem sabia o porquê. Falei para minha avó que eu não iria decepcioná-la.
Eu não contaria nada a ninguém, mas pedi para que ela se cuidasse. E falei para ela que era impossível não sentir medo daquela coisa que eu tinha visto. Bom, GRP, eu fui embora, realmente não comentei nada com ninguém. E após um mês, novamente uma sexta-feira, fui dormir com a minha avózinha. Minha avó garantiu que o vizinho dela não chegaria próximo da casa na forma de fera. Ela tinha conversado com ele e tinha explicado o mal-entendido, dizendo que a minha prima tinha ficado doente e que eu tinha aparecido lá do nada. Notei que a minha avó estava fazendo umas defumações, pois, segundo ela, estávamos no pico da quaresma. Eu fiquei na minha, GRP, e a minha avó disse para mim: Sabe, meu filho, você é diferente dos meus demais netos e netas. Você só não sabe disso, mas um dia vai saber. Eu olhei para minha avó e falei: Ai, vó, a senhora me dá medo, viu? Aí ela me disse: Oxe, menino, medo? Não tenha medo, não. Eu quero te mostrar uma coisa. Minha avó se levantou do chão e foi para a janela. Eu recuei. E ela disse: Venha, menino, não tem nenhum lobisomem aqui, não. Ela estava com o defumador na mão. Então, após ela falar umas palavras, ela fechou os olhos. E aí olhou para mim e disse: Feche os olhos. Eu fechei. E ela continuou: Sei que você é muito incrédulo, Abebe, mas precisa mudar isso em você, meu filho. O mundo é recheado de muitas coisas que você não conhece. Você precisa entender isso para se proteger. Então, ela disse para mim: Respire fundo. Agora que você respirou fundo, eu vou pedir para você abrir os olhos. E você vai finalmente entender que entre o céu e a terra existem coisas que nem você e nem eu muitas vezes conhecemos. Quando eu abri os olhos, GRP, eu vi um ser lá fora que não era um lobisomem. Aquilo não era palpável. Aquilo estava flutuando. Não tinha pés. Estava com uma capa vermelha de roupas pretas. Não tinha face. A face era escura, nébula, mas algo se sobressaía nessa face. Aquilo tinha olhos vermelhos e uma grande língua que saía pela boca. Eu, chocado, perguntei para minha avó o que era aquilo. E ela me disse: A burra, meu filho. Aquilo é o aburra. Eu empadeci. Aquilo se aproximou da casa e, ao tentar passar pela parede, deu um grito horrendo que chegou a doer os meus ouvidos, pois a proteção em volta da casa o repeliu. Em seguida, ele saiu rapidamente para frente da nossa casa e se aproximou da casa da vizinha da frente da minha avó. Antes dele entrar, ele ainda olhou para trás e, em seguida, passou pela parede da casa desaparecendo. Eu tremia mais que vara verde, GRP, e falei para minha avó que eu ia acabar tendo um infarto, pois era o segundo bicho esquisito que eu tinha visto do lado de fora da casa dela. Minha avó passou o defumador em mim, se sentou ao meu lado e disse: Abebe, você está na flor da idade, meu filho. Não é mais uma criancinha. Um dia você ajudará muitas pessoas e eu não vou estar aqui para ver, pois Deus terá me levado. Você deve cuidar da sua família e deve tomar muito cuidado. Temos que nos defender dos aburras. Sempre, meu filho, não só na quaresma. Na quaresma eles ganham força total, mas sempre temos que nos defender deles. Não baixe a guarda jamais. Eu disse para minha avó que eu entendia perfeitamente o que ela estava querendo me dizer. E aprendi uma grande lição naquela noite, GRP. Passei a não ser mais um incrédulo. Minha avó faleceu em 2020 devido a Peppa Pig. E o meu mundo desabou, pois eu perdi uma parte importante de mim. Eu sempre fui o neto que tinha maior afinidade com ela. No enterro da minha avó, o vizinho dela, que virava bicho, veio falar comigo e disse que se eu precisasse de qualquer ajuda, eu podia contar com ele. Eu agradeci a ele, GRP, por ter sido tão bom para com a minha avó. Mas não comentei nada sobre o fato dele virar bicho. Ele também não falou nada e ficamos por isso mesmo. Depois do falecimento da minha avó, a casa dela foi vendida e eu não tive mais notícias desse vizinho dela que vira bicho.
Minha avó acertou quando disse que a minha vida mudaria, pois em 2021 minha vida realmente mudou e eu passei a trabalhar mediunicamente em uma sessão de cura. Afinal, depois que a minha avó morreu, coisas estranhas e inimagináveis aconteceram comigo. Eu definitivamente saí da zona de conforto. Que coisas estranhas e inimagináveis eram essas, GRP? Eu conto em outra oportunidade para os seus inscritos. Quero agradecer a você por me ouvir, por conversar com a minha família e por entender tudo que eu passei ao lado da minha avó, que era uma preta africana iluminada, sabe, cheia de conhecimento sobre a magia. Que Deus abençoe a você pelo sigilo, pois não dá para confiar em ninguém nas redes sociais. A segurança no mundo espiritual e físico é primordial. Fiquem com Deus. A Bebe Lopes.